E olha, o estágio acontece em Aparecida, BH, Minas Gerais e Bom Jesus da Lapa, Bahia, e propõe dias de oração, convivência comunitária e discernimento. E para falar mais sobre esse momento, recebemos hoje o promotor vocacional, meu confrade querido irmão Cláudio, e dois vocacionados, Hugo e Clécio. Bem-vindos. Alegria tê-los aqui entre nós nesta manhã. Obrigado. Alegria nossa, viu? Que bom. Bom, brevemente vou pedir para vocês se apresentarem as pessoas que estão em casa, não é? De onde são, enfim, como que tiveram esse primeiro contato com os missionários redentoristas, enfim, conta pra gente. Por favor, irmão. Primeiramente, é uma alegria, né, estar aqui nesse programa, né? Já vim aqui várias vezes para falar sobre vocação, né? Sobre o secretariado vocacional e assim por diante, né? Meus familiares moram aqui em São José dos Campos, né? Meu pai, minha mãe, meus irmãos, né? Mas sou natural do estado do Paraná, né? E conheci a congregação em 1993, né? Já há um bom tempo atrás, né? E a gente vem caminhando, né? Trabalhando e sempre trabalhando nessa dimensão vocacional, né? Então é uma alegria a gente acompanhar esses jovens, né? Adolescentes que aspiram também à vida religiosa redentorista, né? Como padre, como irmão, né, no futuramente, claro, né, serem bons padres, bons irmãos, né, trabalhando aí a serviço do povo de Deus, né? Então, uma alegria estar aqui com vocês nesta manhã, né? Refletindo e falando um pouco sobre o nosso trabalho, né? Lá no secretariado, nas comunidades, enfim. É muito trabalho, né? É muito trabalho. E o Clécio estava até cantando a música, não é? Conta pra gente, é natural de qual cidade? Eu sou de São Paulo, capital. Eu sou da zona leste de São Paulo. É corintiano? Ah lá. Não gosto de futebol. Não gosto de futebol. Meu Deus do céu, tá bom. Ah lá, pronto. E aí, como foi o seu primeiro contato com os missionários redentoristas? Bem, eu conheci os missionários redentoristas na televisão, acompanhando os programas, as missas, Família dos Devotos. E também no santuário, eu vinha no santuário com meu pai, em romaria com a paróquia, e aí eu fui tendo o contato com os missionários redentoristas. E a vez que eu mais tive contato foi agora no início do ano, em janeiro, que me entregaram o panfletinho vocacional. Eu estava saindo da imagem, e aí um seminarista, o seminarista Nadson, me chamou e me entregou o panfleto vocacional. E aí eu comecei a pesquisar mais, conversei com o irmão Cláudio, fiz a minha inscrição. E aí eu fui me aprofundando mais na congregação. Que lindo. E qual a sua idade? Tenho 15 anos. 15 anos, gente. Tá vendo só? É sempre Comecei tempo... com 15 também. Olha só, é sempre tempo de abraçar o sonho de Deus, né? Que bom, bem-vindo. E o Hugo, conta pra gente qual cidade. Bom, eu sou do interior de Minas Gerais, uma cidade bem pequena, chamada São Pedro dos Ferros. E em 2014 eu mudei para Juiz de Fora, onde eu concluí a minha graduação lá em Direito. E ali naquele primeiro momento eu tive experiência com os redentoristas através da Igreja da Glória. Fui acólito do Padre Brás, que mora lá já há muito tempo. E também pela devoção a São Geraldo desde pequeno. Nossa, olha Muito só. bem, bem-vindos. Agora, irmão, no meu tempo, esta semana era convivência vocacional. Hoje é estágio, mas não deixa de ser uma convivência. Conta pra gente um pouco sobre essa semana, a dinâmica, o que tem. Então, antes era convivência, né? Como você falou, meu tempo também era convivência, né? Agora é estágio vocacional, mas não deixa de ser convivência, né? Porque os meninos estão ali para se conhecer, né? E nós também conhecer eles, né? Então, é para isso que é o estágio vocacional. Então, tem várias dinâmicas, né? Com psicólogos, né? Com os formadores, né? Conversas individuais, né? Passeios também, né? Aqui no santuário, na editora Santuário, né? Enfim, para conhecer as nossas realidades onde nós trabalhamos, né? Então é esse momento de estar com eles, né? Interagindo com eles com a gente, né? Para conhecer melhor, né? O nosso jeito de ser, digamos assim, né? Porque eles já tiveram um acompanhamento antes, né? De um ano e meio, né? Antes de chegar no estágio vocacional, né? Que é a última etapa, digamos assim, né? Antes desse ingresso para o seminário. Então, o estágio é para isso, né? É um momento assim mais aprofundado de conhecimento, né? Já houve o pré-estágio, é claro, né? Houve os encontros vocacionais e depois de tudo isso, então, chegar até agora no estágio vocacional, né? Estamos com a presença de 28 vocacionados que estão ali discernindo, né?
porque, como se diz, nossa vida, nossa vocação, ela é todo dia é um discernimento, né? Um aprendizado, né? Então não é porque eu participo do estágio hoje, participei do encontro ontem, que eu estou pronto, né? É um discernimento constante, né? Que bonito. Agora, o que essa experiência revela, então, desse estágio, né? 50 jovens, o que revela, de fato, sobre a nossa juventude? A juventude está com o olhar voltado para Deus? Sim, com certeza, né? Acho que sempre a juventude teve esse olhar, né? Esse voltar para Deus, né? E é claro que a juventude hoje, o adolescente de hoje, é diferente de um bom tempo atrás, né? Então, eu acho que o jovem de hoje, ele procura muito também esse encontro com Deus, né? E a gente sempre encontra, eu conheci a congregação a partir do santuário, né? A partir dos meios de comunicação, né? Então, se encanta com tudo isso, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho que isso é muito encantador para o jovem, né? E depois, no decorrer do tempo, ele vai se descobrindo, né? O que de fato ele quer para a vida, né? E, como se diz, o ambiente familiar também ajuda muito, né? A família ajuda muito. Aí o jovem também a perceber o chamado de Deus em sua vida, né? Então acho que a família, porque a vocação nasce na família, né? O ser padre, o ser irmão hoje, ou mesmo a vocação matrimonial, a vocação leiga, ela nasce ali na família, no seio familiar, né? Então essa família bem estruturada, às vezes, né, vai surgir de boas vocações, ou às vezes se não é, também vai surgir, né? Então quer dizer, nós todos somos chamados então a rezar pelas vocações, né? Rezar pelo jovem das paróquias, das comunidades, né? E a partir dali ele vai então discernindo, né? O que eu quero para a minha vida, né? Qual vocação eu quero seguir, né? E assim por diante, né? Então na igreja são várias vocações, né? A vida religiosa, a vida sacerdotal, a vida matrimonial, a vida leiga missionária na igreja e assim por diante, né? Então quer dizer, todos nós temos um lugar na igreja e cada um então vai escolhendo qual vocação ali eu vou seguir, né? Dentro da igreja, né? Muito bem. E agora, Hugo e Clécio, o tema deste ano fala do tesouro escondido no campo, não é isso o tema dessa semana? O que esse tesouro representa para vocês? Esse tesouro tem nome, tem rosto? Bem, esse tesouro é nossa vocação, né? Como o irmão Cláudio disse, Deus chama cada um de nós a diversas vocações, seja matrimonial, leiga, vivendo na comunidade, religiosa, sacerdotal. E esse tesouro que está escondido no campo, porque se nós imaginamos um campo, é um local vasto, né? É difícil esconder algo lá. Nós só precisamos procurá-lo, precisamos ir até esse campo, que nós encontraremos esse tesouro, que é a nossa vocação. E por meio dos encontros vocacionais, por meio do estudo, por meio da oração, da convivência, a gente vai discernindo a nossa vocação. A gente vai abrir esse baú, esse tesouro, e vai ver as riquezas que tem lá dentro. Muito bem. Para você, Hugo? Isso. Eu acho que esse acompanhamento vocacional é um período em que nós vamos discernindo e nós vamos lapidando essa pedra que é a nossa vocação. Então nós vamos, a partir de cada encontro, entendendo melhor o nosso chamado, a nossa vocação e nos preparando para a resposta, para dizer o sim a esse chamado que Deus nos faz. Muito bem. É o que diz o texto bíblico. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. É isso mesmo. E como é que vocês assim foram percebendo esses primeiros sinais do chamado de Deus para a vida religiosa? Bem, a primeira vez que eu comecei a refletir sobre isso foi no primeiro domingo do Advento de 2024. Foi a primeira vez que eu senti algo diferente, assim como um dos psicólogos falou no encontro, aquele frio na espinha. Foi a primeira vez. Mas eu não sabia da congregação redentorista. Para mim existia o padre, a diocese, a paróquia e era aquilo. Então eu deixei de lado. E um dia, os primeiros sinais, né? O primeiro sinal, um dia eu estava na casa da minha madrinha de crisma, Dona Lourdes, o nome dela, estava lá tomando um chá e aí ela chegou em mim e falou: você tem o dom de servir, você tem o dom do serviço, isso é um dom muito bonito, parabéns. E isso me marcou assim de uma forma que ela falou isso em janeiro e eu até hoje eu lembro disso. E eu guardei isso
e fiquei pensando, né, como que eu posso servir melhor ao outro, como que eu posso servir melhor a Deus e ao meu próximo. Esse foi, posso considerar que foi o primeiro sinal assim, que depois eu fiquei refletindo sobre se colocar a serviço do próximo, se colocar a serviço de Deus. E aí, ao decorrente disso, eu comecei a ser mais ativo na paróquia, procurei um discernimento vocacional. Até então eu ia iniciar o discernimento vocacional na diocese, mas antes, os redentoristas me chamaram antes, aí eu iniciei o discernimento vocacional redentorista e nos encontros eu vou percebendo estes sinais de serviço, né? Esses sinais de convivência, esses sinais de fato da vocação. Bonito. E você, Hugo? Bom, eu não tenho como definir um momento exato. Desde pequeno, sempre participei muito dos movimentos da igreja e sempre gostei muito. Então, sempre teve aquele questionamento, você vai para o seminário, você vai ser padre? E eu sempre fugi. Confesso que quando perguntava, eu saía fora. Mas essa semente, ela não morre, ela vai brotando e cada dia ela aumenta mais, até que chega um dia que você decide que você precisa enfrentar essa experiência e responder a esse chamado e vir participar dos encontros. Muito bem. Talvez o irmão Cláudio não saiba, mas foi ele que lá em 2013 disse para minha senhora, você foi aceito para o seminário. Mandou mensagem para mim no Facebook, porque naquele tempo ainda a gente tinha que esperar chegar a carta pelo correio, né? E daí ele, Deu um jeitinho, mensagem via Facebook, você foi aceito. E dizendo isso, irmão, após o estágio, brevemente, quais são os caminhos que se abrem para esses jovens? O processo pós-estágio. O processo pós-estágio, depois de toda essa caminhada de encontro, pré-estágio, agora estágio, né, do qual os dois estão participando, né, o Hugo, né, e também o Clécio, né, aqueles que serão, digamos assim, aceitos para entrar para o seminário, né, por exemplo, o Clécio é candidato ao ensino médio, vai morar lá em Santa Bárbara, né, seminário menor. O Hugo é candidato à vida religiosa como irmão, vai para Sorocaba, né. Aí é conversado com os formadores, qual a data, né, estipulada para que eles se apresentem no seminário, né? E assim por diante, vocações adultas em Campinas também, né? Esse é o processo normal, depois do estágio, né? Aí, digamos assim, os promotores vocacionais acompanham, né, até o estágio, né? Depois aí são os formadores. Muito bem. Irmão Clécio, Hugo, muito obrigado pela participação. Deus os abençoe sempre. Nós Vou passar por lá, viu? Até sexta. Até sexta você passa lá, né? Nos ajudar também, né? Pode deixar. Que legal, que bom, gente. Saúde, paz, bênçãos infinitas pela intercessão de Nossa Senhora, né? E que vocês sigam sempre no chamado que Deus fez, né? Para o coração de cada um. Olha, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre aqui os missionários redentoristas, faça uma experiência com a gente e conheça um pouco mais, então, através do a12.com/vocacional. Contamos com vocês.